Olá, poderosa! Hoje nós vamos para mais um episódio do projeto Histórias que Encantam. Esse é um projeto onde eu desenvolvi para ter um espaço para conhecer mulheres, para conhecer empreendedoras e também conhecer boas histórias para nos inspirar. Hoje eu estou recebendo aqui a Michele. A Michele, gente, olha como a vida é. A gente morava próximos, inclusive as nossas famílias se conheciam. E aí depois, com a vida, a gente se distanciou e depois encontrei a Michele como fornecedora. Então hoje, muito dos mimos que eu faço e desenvolvo é com a Michele. Então assim, que alegria ter a Michele aqui agora para compartilhar um pouco da história dela. E eu tenho certeza que vai inspirar vocês. Mi, seja bem-vinda! Obrigada, viu? É uma honra estar aqui com você e compartilhar um pouco de tudo que a gente já viveu, de tudo que a gente está construindo juntos. Sim. Mi, eu dei aqui um spoiler, mas conta pro pessoal, com que você trabalha hoje? Hoje a gente trabalha com mimos personalizados, com papelaria em geral, casamento, aniversário, mas também brindes, canecas, cadernos, encadernação em geral, então agenda, toda essa parte assim de encantar realmente um fornecedor, um cliente, um amigo, né? Então a gente trabalha com essa parte aí. E há quanto tempo você tá nesse ramo? Esse ano faz 10 anos que a gente tá nesse empreendimento aí, crescendo cada vez mais. Isso quer dizer que começou em 2016. 2016. E como que foi para você, quando você começou? Você sempre quis fazer isso ou foi algo que você foi descobrindo no caminho? Então, foi meio que um pouco dos dois. Eu sempre quis empreender. Era algo que estava no meu coração, porque assim, eu sempre acreditei que eu precisava ter tempo para minha família. Então, empreender era o que daria a solução ali, né? A minha ideia de empreender era ter uma loja. Então, eu fui cursar marketing para entender um pouco sobre isso. Quando eu comecei a cursar marketing, eu me encantei por essa parte de marketing, publicidade. Eu falei assim, não quero mais isso. Quero ter uma agência. E aí eu fui fazer publicidade pagando. E aí foi uma coisa puxando a outra. Quando eu estava no meu último ano de faculdade, eu sempre gostei muito de criança, e eu estava trabalhando numa creche. E aí uma amiga da creche pegou e falou assim, Mi, vai ter festa do meu filho, será que você não faz uns adesivinhos para mim poder colar ali? E eu falei, faço. Aí criei tudo, só que na hora de cortar, a gente cortou tudo na mão. E aí eu já era noiva na época, meu marido pegou e falou assim, nossa gente, será que não tem uma máquina que faça isso mais Facilita, fácil, né? facilite? E aí a gente foi procurar. Aí no que a gente foi procurar, a gente achou a máquina. Foi daí que a gente começou ali aos poucos, criando, fazendo. Legal. Então foi uma coisa puxando a outra. Quando eu saí da faculdade, a minha ideia já era realmente ter a Mimos. Já estava em andamento, na verdade, a Mimos, né? E a gente foi ali crescendo ali aos poucos ali, conhecendo, né? E cada vez a gente comprava uma máquina, aprendia, mexia e ia vendendo. E até esses dias eu atendi um cliente que ele virou pra mim e falou assim, eu nunca conheci alguma coisa que vocês falaram que eu não podia fazer. E é exatamente isso, chega alguém, não dá pra fazer, a gente não sabe, a gente aprende. Me dá 2 dias que eu vou saber fazer. Exatamente isso. E eu acho que é esse o grande segredo de quem empreende, né? Porque hoje mesmo eu estava conversando mais cedo com a Jéssica, que estava fazendo minha maquiagem, eu falei pra ela assim, o mercado vem mudando muito rápido. Essa parte personalizada, então cada hora sai uma coisa diferente. Se você ficar preso só no padrão ou só no confortável, você perde, né? Você fica num gap ali de mercado muito grande, então você tem que toda hora ir se atualizando. E inova muito rápido mesmo, e se a gente não acompanhar, a gente perde. Então, a gente começou na época com aniversário, a gente só fazia parte de aniversário, porque foi que a gente começou ali. Aí tinha só a máquina de corte, a impressora e tal. Aí depois eu falei assim, gente, vamos encadernar. Aí compramos a máquina de encadernação, compramos umas coisas, aí começamos a fazer caderno, agenda. Aí quando foi esse ano, a gente começou com a parte de sublimação. Então, caneca, brinde, essas coisas. Então, cada hora a gente vai tentando acompanhar realmente o mercado, né? Apesar do mesmo mercado, são segmentos diferentes. Exatamente. É como se estivesse começando do zero uma nova parte da empresa. É exatamente isso que você falou. Porque aí a gente precisa comprar todo o maquinário, precisa comprar toda a parte de
de suprimento para poder fazer tudo de novo e aprender tudo de novo. E tem algum projeto que vocês fizeram assim que ficou marcado para você? Ou que foi um desafio? Você falou assim, nossa, olha só o que eu consegui. Na verdade, eu acho que não tem assim um em geral, mas é muito bom a gente olhar depois de pronto. Porque a gente pega e fala, às vezes tá na cabeça do cliente, aí o cliente pega, passa aquilo lá e tudo, e às vezes é um desafio você conseguir entender o que o cliente quer ali, e aí depois você passar pro papel, passar pro computador, aí depois você vê aquele produto pronto. Eu acho que não tem prazer melhor. Você poder falar, nossa, alcancei. E aí na hora que o cliente pega e fala, nossa, era exatamente isso que eu imaginei. Eu falei, nossa, o papel foi cumprido. Porque é o desafio gigantesco. Você conseguir entender cada cliente, e cada cliente tem seu jeito, sua forma de lidar, sua forma de pensar ali, né? Acho que não tem um específico, mas em geral, sabe? E são sonhos, né, Mi? Porque principalmente quando a gente fala de aniversário, aquilo vai ficar em fotos, né? Sim. Aquilo vai ficar por tempo ali sendo admirado. Então, é um sonho que a pessoa... agora você falou, eu fiquei imaginando, meu Deus, o negócio tá na cabeça de um terceiro, aí tem que passar para a sua, para você materializar isso no computador. E sair ali no papel e ser exatamente, porque é muito desafiador essa parte, né? Entra até um detalhe muito importante, que é a comunicação. Porque às vezes o que o cliente está pensando não é exatamente o que ele está conseguindo explicar, né? E aí, se ele entender e captar aquilo ali, é um desafio gigante. Às vezes acontece, tipo, você tá criado ali, ah, não, mas não era bem isso que eu tava pensando. Aí a gente começa tudo de novo, mas como você tava pensando, né? Então é um desafio ali para poder fazer fluir realmente da forma que precisa. E agora pensando no lado do empreender, né? De ter um negócio. Qual é o desafio para você durante esses 10 anos? Como que foi essa construção para chegar no amadurecimento que hoje a sua empresa tem? Na verdade, eu acho que o desafio maior é conciliar tudo e ao mesmo tempo descansar. Você não acha? Ah, eu acho, eu tenho certeza. Eu sou muito agitada, eu não sei ficar parada. Então, às vezes, igual o CLT, você sai, o serviço acaba, tá ali. Agora eu não, tá domingo, a cabeça tá ali pensando, nossa, mas tem aquele cliente, se eu fazer aquilo lá, será que vai dar certo, que não sei o quê. Então eu acho que o desafio é conciliar tudo e ao mesmo tempo descansar. Saber que parou ali, a gente precisa ter o tempo também, porque senão a gente não sobrevive. Se não ter esse tempo de pausa, de realmente ali recarregar as energias, de ter um tempo pra você. Não tem como ser saudável a empresa se a gente não estiver saudável. Verdade. O CPF não tiver bom, o CNPJ não suporta, né? E eu acho que algo muito específico, assim, da sua área é a questão da criatividade, né? Se a cabeça não tiver boa, não flui, né? Flui. E por muito eu errei, porque às vezes, tipo assim, você quer fazer. Só que ao mesmo tempo, você precisa entender que você precisa parar, respirar. Sim. Porque às vezes, tipo assim, às vezes você dá uma volta ali, você já consegue respirar e você já consegue fazer com que flua. E é entender isso, porque a criatividade ela vai vir de detalhes, de coisas. Então você vai assistir alguma coisa, você vai ler alguma coisa, aí você vai falar, nossa, dá pra fazer dessa forma. E a gente acha que descansar é perder de tempo, não é? Eu tenho um sério problema com isso também. Por muito tempo agora com a Helena meio que fui forçada, né? Você tem que parar, não tem como. Mas quando era só eu, era uma sensação de que se eu estivesse descansando, eu estaria perdendo tempo. Nossa, mas com tanta coisa que eu tenho pra fazer, eu vou descansar, não posso me dar esse luxo. Ainda mais com o celular hoje, que a gente trabalha e a gente se diverte com o mesmo aparelho. Então você tá ali vendo uma bobeira, do nada surge uma referência, assim, ai, deixa eu printar, ai, deixa eu salvar. E aí, pra gente finalizar, Mi, queria que você deixasse uma mensagem para outras mulheres que vão conhecer um pouco da sua história, que às vezes também tem esse sonho de empreender, às vezes está empreendendo, está encontrando desafio, já está com vontade de parar. O que você diria para elas? Primeira coisa, para você que quer começar, comece. Medo sempre vai existir, desafio sempre vai existir, mas a gente precisa enfrentar. E é enfrentando que a gente começa a crescer, buscando conhecimento cada vez mais. Às vezes já tem um dom, já tem algo que foi colocado dentro de você, então é realmente aperfeiçoar isso, se entregar, procurar cada vez mais. Para quem às vezes está pensando em parar, confesso que nesses 10 anos já pensei em parar, porque não é fácil, é um desafio, mas é realmente entender que esses desafios servem para
pra gente se superar, pra gente melhorar, pra gente crescer. Então, é realmente a gente entender que tem um foco muito maior, entender o porquê que você está empreendendo, o porquê que você está fazendo. Então, quando a gente entende o propósito, os desafios são muito pequenos. Então, continue, não pare, porque tem muito mais ainda para você viver. Mi, muito obrigada pela sua partilha. Amei conhecer um pouco mais, porque a gente só se conhece como prestadores de serviço, né? E a Mia, assim, ela faz produtos lindíssimos. Inclusive, eles vão falar que eu tô fazendo publi, gente, mas não é publi. Mas essa caneca, boa parte da coleção dos 4 anos Experimente Encantar, a Mia conseguiu me auxiliar e realmente é o que tá na minha cabeça, que aí eu tento de várias maneiras passar pra cabeça dela, porque às vezes a gente não consegue explicar mesmo o que tá pensando, e ela consegue exatamente trazer o que eu preciso. Então, assim, eu falo que nessa parte do encantar, esses detalhes, eles fazem a diferença, né? Eu falo que é a cereja do bolo. Às vezes você pensa em toda uma ação, toda uma campanha, e esse mimo, esse carinho, esse cuidado com o cliente é o que deixa ali na cabeça dele a referência e a marca do seu negócio, né? Você carimba ali esse carinho, esse cuidado, então faz a diferença. Mi, muito obrigada e espero ter você aqui em outros projetos para a gente conversar mais de empreendimentos. Por nada, imagina, também amei estar aqui com você e pode contar comigo se você precisar. É um prazer, uma honra muito grande fazer acontecer aquilo que está na sua mente. Pode contar comigo para todos os projetos que você quiser. Obrigada, 2026 está só começando. Inclusive, a gente já está com um no forno, que eu mandei ontem para mim e falei, Mi, olha, você lembra que a gente fez isso no passado? Agora a gente vai renovar essa ideia aqui. E aí já vocês vão ver uma nova ideia que vai sair lá das mãos e do maquinário da Mia. Que agora só tá na minha cabeça, daqui a pouco vocês vão materializar. Gente, até o próximo episódio e tchau, tchau.